Boa tarde a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 1665ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada dia 25 de março de 2025, às 18 horas. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Esgotado o prazo, convoco o vereador Otávio Luft para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarem em pé. Então disse Jesus: Deixe vir a mim as crianças e não as impeça, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Mateus 19, versículo 14. Obrigado, vereador. Cumprimentando os vereadores, funcionários da casa, demais pessoas que nos assistem pelas redes sociais e a todos que se fazem presente. Solicito que a secretária, vereadora Elizabeth Gribler, faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de informação e pedidos de indicações. Pedido de providência número 90/2025, autor vereador Antônio Vorsch. Pedido de providência 91/2025, autor vereador Carlos Bon. Pedido de providência 92/93/2025, autor vereador Ednilson Klaus. Pedido de providência 94/95/2025, autor vereador Otávio Luft. Pedido de informações número 2223/2025, autor Comissão Parlamentar Fiscalizatória. Pedidos de informação número 24, 25 e 26/2025, autor vereador Lucas Argentino. Pedido de indicação 2930/2025, autor vereador Carlos Boni. Pedido de indicação número 31/2025, autor vereador Lucas Argentino. Eu li errado aqui, é pedido de indicação do Carlos, 2930. Autor, vereador Carlos Boni. Indicação 29/2025. Associação Finilux, Paquetá, Campo Grande. Origem, vereador Carlos Boni. O vereador, nos termos autorizados do artigo 197 do regime interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Que se faça uma avaliação do decreto 20/2020, decreto 20/2016, de 28 de março de 2026, conforme a avaliação seja cumprido, com devidos ajustes se necessário, pelos vários motivos, entre eles os que seguem: perigo eminente de queda de galpão da antiga associação, risco de vida para o morador da área, necessidade de ampliação do espaço para a Escola Renato Traim. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estimas e apreço. Estância Velha, 20 de março de 2025. Indicação 30. Parque de Eventos, decreto
a JBS Utilidade Pública, origem, vereador Carlos Bon. O vereador, nos termos autorizados do artigo 197 do regime interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Venho, por meio desta, indicar que o prefeito municipal de Estância Velha, no uso das suas atribuições legais, com devidas avaliações pertinentes, decrete, se assim entender, de utilidade pública, para os fins de desapropriação, as áreas de terra do antigo Curtume Búfalo, hoje JBS, conforme foto em anexo, entre o bairro Lago Azul e Campo Grande, no intuito de utilizar a mesma para a criação de um parque de eventos municipal. A área consta, entre outros, com aproximadamente 13 mil metros quadrados de área coberta, campo de futebol, possibilidade de estacionamento para mais de 500 carros, lago com cerca de 7.200 metros quadrados, construção residencial com mais de 200 metros quadrados, incluindo piscina e garagens, localização privilegiada, acesso à Rua Portão, que em sua frente é uma avenida, acesso à Avenida Campo Grande e acesso à Avenida 1º de Maio, a 5 minutos da RS 240, entre outras, tendo em vista nossa localização, nossos acessos e uma população circundante de 1.441.487 habitantes, somente no Vale dos Sinos. Estarmos inseridos na Rota Romântica, estarmos inseridos no Vale Germânico, imensos esforços feitos pela comunidade e pelas gestões executivas para valorizar e capitalizar nossa identidade germânica e nossa localização privilegiada, entre outras. Se faz necessário nossa ação para a realização deste grande efeito, voltando a toda a nossa comunidade. Dados do FEE, Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, sendo que se apresentava para um momento, renovo votos de estima e apreço. Estância Velha, 20 de março de 2025. Carlos Bon. Bonet. Indicação 31. Reajuste dos salários pagos aos estagiários da Prefeitura. Origem, vereador Lucas Argentino. O vereador, nos termos autorizadores do artigo 197 do regime interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo seguem. Reajuste de salários estagiários da Prefeitura. Os estagiários desempenham um papel importante no ambiente de trabalho, tanto para as empresas quanto para os próprios estagiários. Eles trazem novas perspectivas e ideias, além de ajudar e avaliar a carga de trabalho dos funcionários mais experientes. Além disso, os estagiários são uma oportunidade valiosa para os estudantes adquirirem habilidades práticas e ganharem experiências em suas áreas de interesse. No entanto, é importante que os estagiários sejam justamente remunerados pelo seu trabalho. Isso não apenas reconhece o valor do trabalho que eles estão realizando, mas também ajuda a garantir que o estágio seja acessível para estudantes de todos os níveis socioeconômicos. Além disso, uma boa remuneração para os estagiários pode ajudá-los a se concentrar em suas tarefas e apresentar ao máximo a oportunidade de aprendizagem prático. Em resumo, os estagiários são uma parte importante do ambiente de trabalho e podem ser uma grande contribuição para as empresas e organizações.
e principalmente no serviço público. Eles merecem ser justamente remunerados por seu trabalho para que possam se concentrar em aprender e crescer profissionalmente. Assim sendo, faço esta indicação para que a Prefeitura reajuste os salários pagos aos estagiários da Prefeitura em, no mínimo, os mesmos 4,56% que foi dado aos servidores efetivos. Sendo que se apresentava para o momento, renovo votos de estimas e apreço. Estância Velha, 24 de março de 2025. Vereador Lucas Argentino. Solicito que a Secretaria da Casa encaminhe os pedidos aos setores competentes. De imediato, procedo com a verificação do quórum dos vereadores pelo prazo de 20 segundos. Verificado o quórum, dou início à ordem do dia. Determino que a secretária vereadora Elizabeth Gribler que faça a leitura da ata a ser votada. Ata da 14ª sessão ordinária, realizada em 18 de março de 2025. Coloco a ata em discussão, em votação. Declaro aprovada a referida ata por unanimidade em votação única. Solicito que o vereador Otávio Luft se manifeste referente ao pedido de vistas ao PL 012 de 2025. Eu pedi vista motivo a uma emenda que apresentei. Já foi. Solicito que a secretária faça a leitura da moção a ser votada. Moção 04/2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Otávio Luft. Moção de apoio ao projeto de lei número 599/2023, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que propõe a alteração da lei número 8.109, de 19 de dezembro de 1985, visando extinguir a taxa de expedição do certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV. É para ler na... Proponente, vereador Otávio Luft. Moção. Poder Legislativo de Estância Velha. Na forma que dispõe o regimento interno do Poder Legislativo de Estância Velha, artigo 182, inciso 5º, o vereador Otávio Luft propõe a moção de apoio ao projeto de lei número 599/2023, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que propõe a alteração da lei número 8.109, de 19 de dezembro de 1985, visando extinguir a taxa de expedição do certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV, nos termos que passa a aduzir.
A partir de 31 de julho de 2019, o documento licenciamento anual em forma de papel moeda foi abolido no território brasileiro, sendo substituído pela versão digital do CRLV, que pode ser abaixada diretamente pelos proprietários de veículos em seus dispositivos móveis ou, se desejarem, impressas em suas residências. Tal mudança trouxe mais praticidade e eficiência ao processo, eliminando a necessidade de guardar e entrega do documento físico pelos correios, além de permitir que os condutores compartilhem facilmente o documento com todos os usuários do veículo. Diante desse novo cenário, não se justifica a manutenção de taxa de expedição do CRLV, uma vez que não há mais custo para a impressão e envio de documentos pelos órgãos públicos. A extinção dessa taxa representará um avanço na desburocratização e redução de encargos financeiros para os proprietários de veículos do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, o vereador que subscreve esta moção de apoio, em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Estância Velha, expressa total apoio à celere tramitação e aprovação do projeto, Lei número 599/2023, por entender que sua aprovação representa um importante passo para a modernização e desoneração dos cidadãos gaúchos. Por essas razões, segue a moção de apoio, a qual, devidamente processada, requer seja apreciada pelos colegiados da Casa, aprovada e encaminhada cópia da presente proposição ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Estância Velha, 18 de março de 2025. Atenciosamente, vereador Otávio Luft. Coloco a moção em discussão. Isso. Vereador Otávio Luft. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhora vereadora, ao público aqui presente. Eu vim aqui hoje apresentar essa moção a favor do projeto de lei 599 /2023. Desde 2023 já está tramitando na Assembleia Legislativa e agora parece que começou a catinhar. Está meio devagar. Os deputados não estão querendo tirar mais essa cobrança que, no meu entender, é indevida, porque não é mais impressa, né? Não entrego mais pelo correio, como era antigamente, e hoje ela é facilmente imprimida digitalmente, né? Então, eu peço aos senhores vereadores que apoiem essa moção e que nós possamos encaminhar para a Assembleia Legislativa, que eles, né, que todo o Estado, muitos municípios estão fazendo isso aí, para que se sintam pressionados um pouco os deputados para que dê andamento a esse projeto. E não é justo hoje cobrar isso sem imprimir, sem mandar pelo correio, e nós mesmos temos que fazer isso, né? Então, eu quero o apoio de todos vocês, se possível, né, aprovar unanimemente, e isso seria muito importante para o deputado dar sequência a isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Em votação. Estão votando ligeiro, né? Estão aprendendo. Sim. Declaro aprovada a moção 004/2025 por unanimidade em votação única. Solicito que a secretária faça a leitura do veto e do projeto novo. Veto integral 01/2025 do Executivo Municipal ao PL 04/2025 do Legislativo Municipal, autor vereador Carlos Boni, que altera o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Municipal número 2.572 de 2022, de 22 de outubro de 2021, que dispõe sobre o Conselho de Gestão e Desenvolvimento de Estância Velha, COGED, e outras providências. PL 15 do Executivo Municipal, que concede revisão geral anual dos vencimentos e salários e dá outras providências. Baixo o veto e o projeto para a Comissão de Constituição e Justiça. Neste momento, a presidente do Sindicato dos Municipários de Estância Velha, a senhora Rosane Nascimento, irá se manifestar no espaço reservado à Tribuna Popular sobre desafios atuais das mulheres trabalhadoras, num prazo de 7 minutos. Está funcionando. Boa noite a todas e todos. Meus cumprimentos, senhor presidente, e assim meu cumprimento a todo o legislativo. Minha saudação às colegas servidoras da casa e aos colegas aqui presentes e quem nos assiste, as colegas servidoras e servidores aqui da casa. Senhor presidente, no início do mês, fizemos a solicitação para esse espaço e agradecemos a oportunidade. Nosso assunto inicial, sim, era sobre o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Vamos mudar o tom, mas ainda será esse tema também, já que vamos falar do funcionalismo, que aqui, na nossa cidade, é composto pela maioria de mulheres. Para falar do 8 de março com seriedade, se faz necessário abordar a questão da violência que afeta a cada mulher brasileira. Mas aqui, hoje, a questão é a violência institucional de uma administração que não respeita a classe de servidoras e servidores da cidade. O desrespeito é tal que o prefeito não conversa com as trabalhadoras e trabalhadores. E somos maioria, nós mulheres. Isso significa que não somos valorizadas e respeitadas pela atual administração. Qualquer abordagem que tratar de violência contra a mulher que não levar em conta salário digno é uma falácia, ou seja, é faz de conta. A violência contra a mulher não se manifesta apenas na agressão física ou psicológica. Ela também se revela na estrutura econômica que mantém muitas mulheres em situação de vulnerabilidade. Os baixos salários pagos às mulheres, como aqui no serviço municipal, a algumas categorias, reforçam a dependência financeira e dificultam a autonomia da mulher. Quando governos negam reajustes justos e precarizam serviços públicos, não estão apenas atacando o funcionalismo, estão contribuindo para a manutenção de desigualdades que colocam as mulheres em risco. A luta por melhores salários é, além de uma questão trabalhista, também uma pauta de combate contra a violência às mulheres. Então,
O prefeito Diego, de forma autoritária, tentou literalmente acabar com o sindicato que representa as trabalhadoras e trabalhadores. Só não conseguiu porque o funcionalismo de Estância Velha não se dobra a qualquer mandato de ocasião. E o CIMEV sempre teve apoio da nossa categoria, que esteve firme ao nosso lado. O autoritarismo do prefeito Diego, além de não conversar com o funcionalismo, se apresenta na desvalorização que afeta a vida das pessoas. Temos colegas nossos que são essenciais para o funcionamento dessa cidade, nas obras, nas escolas, postos de saúde, e que os salários básicos são abaixo do salário mínimo. E o prefeito, que já enviou projeto de aumento de até 25% de reajuste para seus secretários em 2022, não faz nenhum movimento, não tem nenhum constrangimento que salários tão vergonhosos e tão baixos sejam pagos às trabalhadoras e trabalhadores. É importante, vereadora Beth e demais vereadores, salientar que hoje está difícil convencer as pessoas a virem trabalhar em Estância Velha ou permanecerem aqui. Com o desmonte do plano de carreira dos professores em 2024, muitos professores com anos de casa foram embora, e um número maior ainda que se recusaram a ficar quando foram chamados. Os graves efeitos já estão sendo sentidos na educação, como alertamos sempre, e mais, vai piorar. Mas a debandada de servidores não é somente na educação, mas em todas as áreas. Reduzir a carga horária para maquiar o pagamento do piso e desmontar o plano de carreira do magistério não é gestão, é sabotagem. Com essa política de destruição, a mensagem é clara. Nessa cidade, professor não é bem-vindo. E salário abaixo do mínimo reforça a mensagem. Servidores não são bem-vindos. E sem professores e demais servidores, não há educação de qualidade. Além do mais, quando se ataca a educação, se ataca toda a cidade. E assim, a possibilidade de garantir um futuro digno para as nossas crianças e resolver as mazelas que acometem nossa sociedade. A classe trabalhadora vai em busca de melhores condições de trabalho e melhores salários, mas é a Estância Velha quem realmente é atingido quando falta investimento de verdade no serviço público, que passa por servidores públicos valorizados e qualificados. O sindicato há tempo vem fazendo esse alerta. Quando parcerias públicas são anunciadas, as terceirizações avançam, é importante prestarmos atenção. Pois privatizar serviços públicos nunca será com o intuito de melhorar o serviço prestado, mas é visar lucro. Está aí a Corsan para provar isso. O CIMEV é frontalmente contra terceirizações, mas defendemos os trabalhadores terceirizados que também são precarizados. As servidoras e servidores são a espinha dorsal dos serviços públicos. Nós garantimos saúde, educação e segurança para a comunidade. Esse desrespeito e falta de compromisso com a democracia pelo prefeito Diego prejudicam as políticas públicas da nossa cidade. São ainda demonstração de falta de investimento na cidade que impactam de verdade na vida das pessoas, no seu dia a dia. Portanto, numa cidade viva e real, muito além de uma cidade inventada e fomentada nas redes sociais e tiktokers da vida. Encerro dizendo, prefeito Diego Francisco, nós, servidores e servidores, ainda estamos aqui. E vamos continuar quando você e seus CCs não estiverem mais por aqui. Quem cuida de Estância Velha, quem cuida dessa cidade, somos nós, servidoras e servidores municipais. Portanto, nos respeite, senhor prefeito. Obrigada. Obrigado, presidente.
Esgotada a ordem do dia, dou início às inscrições da palavra livre no prazo de 20 segundos. Encerrado o sorteio, convido o vereador Lucas Argentino para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Beth, servidores da casa, quem nos assiste pelas redes sociais, quem nos assiste aqui presencialmente. Poucos, mas muito mais do que o normal, servidores, colegas, servidores públicos aqui presentes. Não sou de forma usual fazer discurso sem escrever antes, sem me preparar, mas eu acho válido algumas pontuações hoje. Primeiro, saudar em especial o sindicato, né, pela fala também. Concordo em gênero, número e grau com as questões trazidas, a falta de diálogo do nosso chefe do Poder Executivo, inclusive fazer um relato, Rosane, na sexta-feira tivemos uma reunião com o prefeito sobre uma outra pauta que também tem dado bastante discussão, e ao final da reunião eu ainda questionei, Diego, tu vai receber o sindicato? E ele disse que não. Isso, por que tu não vai receber o sindicato? E ele, bem franco, me diz, olha, eles têm 12, 13 pautas há 2, 3 anos, eu não atendi nenhuma delas e eu não vou atender esse ano. Então, para que receber? Né? Para que se quer ouvir, para que se quer dialogar, construir, né? Ainda comentei com ele na oportunidade, olha, desde 2021, mesmo que a gente tenha animosidade política, que foi o termo que eu utilizei para ele, me chama para conversar, posso fazer esse intermédio, né? Conversar com o sindicato, conversar para fazer algo que seja bom para todos os lados, mas sem efeito. Né? Ele tem medo de vocês, deve ter medo também dos meus posicionamentos aqui. Enfim, né? O reajuste ínfimo, né? A reposição inflacionária de 4,56 é ridículo. E, nesse sentido, eu comentei com a Alexandra, eu faço questão na qualidade de vereador e voz do povo, voz também dos servidores, que são meus colegas. Eu vou fazer a leitura de cada um dos cartazes, se puderem levantar. 4,56% do prefeito de rede social é um deboche. R$ 67,14 será o aumento de quem cuida da cidade. 25% para os amigos em 2022, para os servidores nem a reposição das perdas. Basta de autoritarismo, Diego. Tem servidor com o básico abaixo do mínimo. Prefeito Diego não respeita os trabalhadores. Servidoras e servidores merecem respeito e servidor não é palhaço. Né? Quem acompanha minimamente que seja a luta dos servidores públicos municipais, acredito que concorde com todas essas falas, assim como eu também concordo. Importante fazer o gancho, né? Fiz a indicação, como faço desde 2023, pelo menos, também para o reajuste dos estagiários. Tenho um foco de trabalho na educação. Professores, vários professores aqui sabem a importância dos auxiliares, que hoje são estagiários, e que não recebem também, como servidores, uma remuneração digna. E por isso faltam estagiários, por isso faltam auxiliares de inclusão, e isso reflete na educação de todos os filhos. Né, de todos os alunos da escola, sejam eles que precisem de um atendimento um pouquinho mais especializado, com um pouquinho mais de atenção ou não. Né, isso reflete de forma geral. Outra situação, não sei se vocês acompanharam, hoje, no jornal NH, se não me engano, a matéria que saiu, e também ontem, durante a fala do secretário Yuri, que fez a apresentação dos gastos da saúde, né, qual que são as previsões, e ele traz um número que era cerca de 50% com terceirizações, né, dentre elas alguns exames pagos e também os funcionários terceirizados dentro da saúde. Né. Não me passou ainda os números exatos de quantos servidores temos, mas deu um número aproximado de 200, se não me engano, ontem, dentro da saúde, prestando serviços de enfermagem, auxiliar de enfermagem, entre tantos outros. E
parcerias público-privadas, muito bem trazida pela presidente do sindicato, e hoje uma parte dessa matéria que sai no NH diz o seguinte: estamos avaliando também na área da educação para a construção e manutenção de novas escolas, lembrando que não é permitida a terceirização de professores, não é nossa intenção enfraquecer o sistema de educação, né? Mas sim qualificar espaços para a aula, o contraturno escolar. Ou seja, sequer é escondido mais, hoje é na mídia, né? Pretendemos terceirizar ou privatizar em partes, eu já solicito o meu espaço de liderança, por favor, né? Também a educação, e quer mais exemplo vivo, né, do que sofremos hoje com privatização de serviços públicos essenciais, como o caso da Corsã. O colega Otávio aqui tem ficado com os cabelos brancos reclamando da Corsã cada vez mais de forma correta, justa e apoiada também por este vereador. Então, não é sequer escondido mais. A ideia de terceirização, né, deixar o servidor público concursado de lado porque é mais barato, em tese, né, terceirizar os serviços. Enfim, né, acredito que este posicionamento do sindicato deva, assim, ser acompanhado por mais pessoas do que estão aqui, que são geralmente as mesmas caras que eu vejo em toda a reunião do sindicato. Uma e outra cara nova, né, mas de 1.200 funcionários é um recorte muito pequeno. Enquanto o servidor não se der conta do poder que tem, não vai mudar a situação. Costumo dizer que todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, não é? Então, isso aqui, tu vai precisar encher a forminha para depois ganhar o teu gelo numa reposição decente, ou pelo menos que valide as perdas que tivemos nos últimos anos. Só para registrar mesmo esse posicionamento, agradecer a presença de vocês, me colocar mais uma vez publicamente ao lado do sindicato, dos servidores, contem comigo e com o gabinete para o que precisarem na questão de cobrança dos seus direitos e da cobrança dos deveres do Executivo. Por hoje era isso. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Otávio Luft. Boa noite, senhor presidente, vereadores e a vereadora Beth, aos funcionários também, e os que estão presentes e os que nos assistem às redes sociais também. Hoje, que me traz aqui na tribuna, é fazer um agradecimento ao deputado Bibo Nunes, que ontem me conseguiu 250 mil para a Estância Velha, né? Então 50 mil para a PAI e 200 mil para pavimentação. E é uma rua lá que já é questionada há muito tempo, né, há muitos anos, que eu recebo pedidos para fazer essa rua, mesmo que eu não tinha mandato, mas quando eu concorria a prefeito ou a vice dessa rua, já estava sendo sempre questionada para ser pavimentada. Então, prontamente o Bibo Nunes me cedeu aí, conseguiu 250 mil para a Estância Velha. Então, fico muito grato ao Bibo e o dinheiro sempre é bem-vindo para a nossa cidade. Era isso para hoje. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador, e parabéns pela emenda. Vereador Antônio Vorst. Boa noite, presidente, os colegas vereadores, os servidores aqui dessa casa, os que nos assistem aqui presencialmente, em especial os que estão reivindicando, também as representações no geral, e também quem nos assiste pelas redes sociais. A gente vê a manifestação dos servidores, presidente, e me chama a atenção realmente esse número de 4,56%, né? O que aumentou 4,56% nos últimos 12 meses, né? O combustível aumentou 10%. Né? A alimentação, em média, 70%. Só o café dobrou de preço. Né? Com exceção do arroz, que diminuiu porque tinha aumentado nos últimos 12 meses anteriores, né? Tinha dobrado de preço, reduziu, o resto tudo aumentou. O hortifruti está mais caro, o ovo está mais caro. Né? Infelizmente, a gente está sendo empobrecido pela inflação, mas os dados da inflação, eles parecem não condizer com a realidade, né? Porque o preço aumenta,
alguns políticos irresponsáveis culpam o próprio mercado por aumentar o preço de tudo. A gente sabe que quem está na ponta está vendendo almoço para comer a janta, mas os dados oficiais, eles não parecem ser reais. E isso realmente preocupa muito a gente, porque é muito difícil hoje de confiar nos dados que o próprio governo nos fornece. Enfim, como eu falei, presidente, na semana passada, nós temos avançado na busca por recursos. O próprio colega Otávio anuncia um recurso aqui na casa. Então, essa casa aqui é um poder arrecadador de recursos, né, captador de recursos. E tem ajudado muito no desenvolvimento do município, muito. A gente vê que todas as estruturas do município estão precárias em estrutura, essa casa aqui não é diferente, né? Também faça a solicitação para o presidente, que a gente possa, enquanto colegiado, discutir o melhoramento da estrutura aqui dessa casa em vários sentidos. A gente já tem discutido a questão da acessibilidade. Eu recebi aqui na semana passada, depois da sessão, o professor Carlos Roberto, né? Ele é surdo, né? Ele se comunica por libras e cobrou também, inclusive, que nas nossas transmissões e que nos vídeos oficiais da prefeitura comece a ter uma fala em libra, né? Uma vez que é lei nacional, né? Então, imagina se a gente conseguisse atender e cumprir todas as leis e exigências, a gente com certeza estaria muito melhor do que a gente está hoje, né? Então, eu me senti constrangido quando ele perguntou se eu conseguiria me comunicar com ele. Descobri que ele pagou para uma moça estar aqui junto com ele, uma intérprete, ele pagou R$150 a hora para ela acompanhar ele aqui durante a sessão, né, para ele conversar comigo no final da sessão. Então, a gente não tem conseguido, enquanto eu não falo a gente, só Câmara de Vereadores, a gente como município, né, atender todo mundo. Mas eu estarei indo para o centro, né, de interpretação de Libras em Alvorada nos próximos dias. E eu convido os colegas, quem quiser me acompanhar, para a gente entender como que funciona, se tem como trazer uma unidade aqui para a Estância Velha. A gente sabe que muitos professores da rede municipal estudaram Libras nos últimos anos, né? Alguns se profissionalizaram, alguns conseguiram se especializar, né? E é importante que a gente comece a fazer uma pequena adaptação aí no dia a dia, principalmente da estrutura pública e política do nosso município, porque está fazendo falta. É uma parcela considerável da nossa população que não consegue se comunicar. Eu até perguntei aqui para o rapaz, né, para o professor, o que acontece se tu precisar de uma ambulância? Ele me respondeu assim. Né? Então, é lamentável, né? A gente tem que atender a todos, esse é o papel do poder público, o papel do executivo e também do legislativo de fazer esses meios, né, e cobrar essas garantias legais. Então, tudo isso nos constrange. Também, como falei, nossa casa capta recursos, né? E a quantidade de recursos que a gente tem captado aqui tem ajudado no desenvolvimento da cidade. E a gente precisa começar a discutir o melhoramento da estrutura dessa casa aqui, porque realmente está tudo precário, assim como quase tudo na cidade, né? Mas como a gente garante melhorias aqui, a gente consegue ajudar a cidade, a gente precisa ter o reconhecimento que a gente merece e que não está recebendo. Eu agradeço o espaço, presidente, e desejo uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Sobre acessibilidade, né, vereador Antônio, a gente já está com os estudos, então, prontos, né, prontos o termo de referência para fazermos em seguida a contratação para implantarmos o elevador. Acho importante levantar o tema, né, das libras, acho importante a gente tirar todas essas dúvidas. É muito válido, a casa, por muitos anos, ela não passou por melhoria nenhuma. Nós temos muitos problemas elétricos na nossa região aqui, onde é que nós estamos, né? E está sendo tudo estudado para que a gente faça, sim, as melhorias na casa também. Nós temos recurso para isso, né? Porque uma coisa que eu sempre digo, eu não estou preocupado, vereador, em devolver dinheiro para o executivo. Estou preocupado em deixar a casa em dia também, por conforto e principalmente por segurança de todos. Vereadora Beth Gribler.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, os que nos assistem pelas redes sociais e os que estão aqui presentes. Luft, cada vez que chega um vereador aqui em cima e diz que vem uma emenda para a instância, eu fico tão feliz, porque eu sei que quem ganha é a gente também, que mora aqui, e o povo também. Então, parabéns, e que cada um de nós aqui consiga cada vez mais emendas para o nosso município, para fazer a diferença na vida das pessoas, com melhorias, tanto em praças, como na saúde, como em estradas, escolas, creches. E assim, se cada um fizer um pouquinho, eu tenho certeza que a instância vai mudando. E a gente vai transformando. E é aos pouquinhos. Às vezes não adianta a gente querer transformar tudo de uma vez, que a gente não consegue, mas é igual formiguinha, devagarzinho e sempre. Também quero convidar a mulherada para amanhã, que vai ser o evento aqui na Câmara, pela Procuradoria da Mulher, eu como presidente, o Antônio como vice. Vai ter a palestrante Rúbia Mainardi, que vai falar descomplicando a moda e reconhecendo estilo. E também vai estar a Elinara da Vibrari aqui fazendo uma apresentação, e que vai ser muito legal. Tenho certeza que quem vir não vai se arrepender. Então, estão todos convidados. Hoje seria isso, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Então, está aberto, né, vereador, o convite para que todos e todas participem amanhã à noite. Vai ser um evento bem bacana, organizado pela vereadora Beth e pelo vereador Antônio, né? Estão todos convidados, convidem a família e se façam presente amanhã aqui nessa casa. Vereador Carlos Bom de Bone. Aproveitar que o Lucas fez o início, eu vou fazer o encerramento. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores, aos colegas da casa aí, a todas as pessoas que estão aqui presentes conosco hoje, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Primeira coisa, só queria fazer um breve comentário, o colega Otávio Luft, sobre essa moção, né? Hoje a gente não tem... Essa taxa que nós pagávamos era pela emissão e impressão, né? Emissão e impressão. Hoje eles não imprimem mais nada, a gente fica com tudo na nossa carteira digital e a gente está pagando. Ou seja, são absurdos. Tu paga por um produto que, na verdade, tu paga por um serviço que, na verdade, eles não fazem esse serviço. Então, é totalmente cabível essa moção e, oxalá, seja ouvida dentro da Assembleia e que seja resolvido isso aí. Fico feliz pela moção também. Na questão que a gente estava falando dos valores, eu já falei outras vezes, no outro mandato também, nada é por acaso. Uma árvore ela não tem folha se ela não teve uma semente, não teve a raiz e tudo mais. A gente está aqui hoje comentando sobre salários e, na verdade, o salário ele acaba sendo sempre apertado em relação à inflação, né? A inflação ela acaba derivando de como as pessoas estão gerindo o que é nosso. Hoje, o nosso ministro da Fazenda, de repente, não está tomando as melhores atitudes, não está tomando as melhores decisões, né? Junto com ele, é claro, que englobam outros ministérios que, de repente, num consenso, não estão fazendo com que a gente possa ir para o lado que a gente deveria estar indo. Se hoje a nossa inflação, se hoje o nosso café é preferível ser vendido em dólar do que ser vendido em real, automaticamente vai ficar caro aqui dentro. Se hoje a Petrobras, a nossa gasolina, nós produzimos a gasolina, e nós cobramos mais dos nossos do que a nossa gasolina que é vendida no Paraguai e que sai daqui de Canoas também, é um problema de gestão. Tudo isso acaba gerando que os 4,56, ou 5,43, ou os 2,27, ou seja, qual for o percentual, seja pouco. Se a inflação hoje estivesse batendo na casa dos 3%, os 4,56 seriam 150% acima da inflação. Só que como hoje a inflação por gestão, e essa gestão ela vem do governo federal, indiferente do governo federal que esteja, seja o que está, seja o que esteve, seja o que esteve anteriormente, indiferente disso. Essa questão
da inflação e que gera toda essa economia, esses transtornos dentro da economia, vem do governo federal. Por mais que a gente administre bem o nosso município, por mais que a gente administre bem o nosso estado ou não, indiferente disso, tudo isso acaba sendo um reflexo do governo federal. Se o governo federal não está administrando e não está nos ajudando nesse sentido, indiferente, vai dar o estouro no município. É aqui o prefeito, é a prefeita, é o prefeito dos outros municípios aqui que vão sofrer esse estouro. Então, esse entendimento de ser mais e ser menos vem de algo maior. No outro mandato, eu comentei várias vezes, só muda o tamanho. Cidade, Estado ou governo federal, só muda o tamanho. As situações que acontecem, positivas e negativas, são as mesmas. Até digo que não são as mesmas. Dentro do município, elas acabam sendo exponencializadas, porque no governo federal elas ainda se diluem um pouco. Então, essa questão do salário, se a gente tivesse hoje, se dentro do governo, eu não estou criticando o governo que está, eu estou criticando os governos e as ações dos governos. Né? Não vou entrar no debate aqui do governo que está ou não está, que não é para isso que eu estou aqui agora. Ano que vem a gente fala sobre isso, né? Ano que vem tem de novo. Mas se as decisões lá em cima não são bem tomadas, por o ministro da Fazenda, o ministro do Agro, dali a pouco tem mais interesse de estar levando a nossa produção, escoando a nossa produção, porque é mais interessante entrar dólar, o nosso preço do café vai subir, o preço do ovo vai subir, o preço do leite vai subir. Ou seja, se a política não mudar lá em cima, se nós não prestarmos atenção, agora quando vier a próxima eleição e a gente continuar escolhendo sigla, ou a gente continuar sendo fã de político, ou fã de pessoas, solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Ok. Obrigado. Se a gente continuar sendo fã de político, se a gente continuar sendo fã de partido, e a gente não observar o que realmente aquela pessoa tem de ideia de produzir, política vem de polis. Polis é para o povo, é para a comunidade. Quando a gente está num cargo político, ou quando a gente está num atendimento público, ou seja, como funcionário público, e a gente não tem como prioridade o público, a gente está num local errado. Seja como funcionário, seja nós como políticos, ou seja qualquer outra situação. Então, se a política é feita para o povo, ela tem que ser bem pensada para o povo. O que acontece é que, normalmente, chega na hora da eleição, a gente olha aquilo que nos interessa. A gente olha se o prefeito prometeu o aumento de salário, a gente olha se o prefeito prometeu, o prefeito, a prefeita, enfim, o governador, o senador, o presidente, prometeu o cargo para o teu filho, para a tua filha, a gente olha se a tua empresa vai ser beneficiada, a gente olha para essas coisas. Aí depois vem o rombo, aí não está bom. Então chega um momento que está tudo bom, aí no outro momento não está tudo bom. Então essa imaturidade política nos cobra o pênalti em cada ação depois. Cada vez que tu entra no supermercado, a tua imaturidade, quando eu digo tua é porque no geral a gente não tem essa maturidade, porque a gente não tem o costume de conversar sobre isso com educação. Normalmente a gente tem um ponto de vista e a gente é agressivo com quem tem um ponto de vista ao contrário. Então a nossa imaturidade política faz com que políticos que são inapropriados sejam eleitos, e esses políticos eleitos, inapropriados, sem base, sem estrutura, que muitas vezes não sabem nem conversar, estão lá eleitos fazendo leis. E essas leis nos prejudicam diretamente. Então, antes de mais nada, o que a gente pede aí para a população, sempre solicitei isso, inclusive para os eleitores, enfim, debatam política. Debatam com a esposa, com o esposo, com o cônjuge, debatam com os filhos, debatam com os colegas. Né? Normalmente a gente tem o jargão popular infeliz de falar que sobre religião, política e futebol não se discute tudo que possa trazer um crescimento para nós. Então a gente não discute na hora do crescimento porque a gente escolhe a sigla, porque a gente escolhe o debatezinho, porque a gente escolhe a pessoa que grava mais videozinho, porque a gente escolhe o discurso do ódio ou o discurso do amor, e a gente não entende o que aquela pessoa representa. Na última campanha, durante a eleição para governador, tem coisas que são importantes para cada um. E tem uma situação que, para mim, é importantíssima, a nível estadual e federal, que é a logística dos trens, no caso, agora me esqueci, a malha ferroviária. Eu vejo isso importantíssimo, na minha concepção. De repente, para um ou outro, pode ser totalmente desnecessário. Para mim, é importantíssimo. Por quê? Porque isso diminui o custo da produção, isso melhora para nós o preço na hora que a gente chegar no nosso mercado. Então, para mim, isso é importante. Eu só vi um candidato a governador falar sobre isso. Não era o meu candidato.
mas ele ganhou a minha simpatia. E se eu já não tivesse um escolhido por várias outras situações, com certeza meu voto seria daquela pessoa que nem do meu partido era, mas ganhou a minha simpatia, porque falava sobre algo que era relevante para mim. E que eu entendia que aquilo que era relevante para mim, por ser político, era relevante para a população. Não para mim somente no particular, mas no meu pensamento político para a população que eu represento. Então, muitas vezes a gente tem uma visão inguinal para o nosso umbigo, e já tivemos esse debate no meu outro mandato, nós temos uma visão inguinal e a gente acaba não abrangendo a discussão. Por não abranger a discussão e por não levar essa discussão a mais, a gente fica nessas mazelas pequenas, e essa mazela pequena se torna uma mazela grande, logo ali na frente. Para concluir, quero agradecer aí, Alex, obrigado, entregou lá às 5 horas? Show de bola, já posso ir para casa sem precisar passar no atalho. Show de bola, obrigado. Aquele acesso é importantíssimo para nós, né? Quem vai agora ali para o Campo Grande, para o Lago Azul, quem vai para Portão. Então, aquilo ali era importantíssimo. Deve estar faltando alguns detalhezinhos, mas agora já o trânsito está fluindo. Já tem rotatória, mas vai ser melhorada ainda. Já me garantiram que vai ser melhorada ainda mais. O prefeito mesmo garantiu. Então, assim, está muito bom o espaço lá. Eu vi que o espaço está maravilhoso lá. Muito obrigado, tá? Aquela obra para nós era importantíssima, estava gerando um transtorno enorme. Mas a gente sabe que a gente bagunça a casa para limpar. Faz parte disso, né? Então, muito obrigado. E teria mais outras situações aí para conversar, mas o tempo já está acabando, vou ser respeituoso em relação a isso. Tá bom? Também fiz a solicitação, hoje está o Batista aqui representando o secretário de obras, a solicitação da 1º de maio, que a gente consiga abrir, está sendo feito um estudo, né, da 1º de maio, só para concluir, senhor presidente, com a Avenida Europa, do Distrito Industrial, que aquilo ali também vai nos salvaguardar bastante, inclusive pessoas de outros bairros, né, comentaram e elogiando que isso é uma situação importante aí para todo mundo, então vai nos auxiliar bastante esse estudo logístico do município, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de vocês e os desejo a todos uma ótima semana. Obrigado, vereador. Eu, nesses últimos 25 anos, eu ocupei vários setores da administração municipal. Foram passando prefeitos e eu sempre fui convidado a participar como CC de vários prefeitos, prefeita. E, de certa maneira, tive êxito aonde eu ocupei um cargo. E vou dizer que eu só tive êxito porque os servidores me ajudaram. Foram eles que me deixaram tudo pronto para que eu pudesse executar um bom trabalho. E isso não é diferente hoje como presidente dessa casa. Então, sim, os vereadores, os servidores merecem respeito. Eu gostaria de convocar os colegas para que quarta-feira, às 14 horas, a gente se reunisse e fizesse uma vistoria no Arroio Estância Velha, para que a gente comece a ter as conclusões, né, da frente, que é na próxima quarta, não amanhã, tá? Às 14 horas, que eu gostaria que todos participassem, a gente vai sair daqui, vou pedir que a nossa assessora Mariluce lá nos acompanhe para fazer o relato fotográfico, tá? Para que a gente, quarta da semana que vem, já deixem essa agenda aberta, até se tu não estiver como titular, se tu puderes participar, não tem problema, tá? Para que a gente comece, então, a definir os critérios, né, que a gente já estabeleceu na nossa frente, tá bom? Deixem quarta-feira à disposição da casa. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro encerrada esta sessão ordinária. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 1º de 04/2025, às 18 horas.